possa gravar. A gente vai novamente começar o capítulo 4 para que a gente possa gravar, né, da semana passada. Então, deixa eu só acender essa luz aqui. Todo mundo vendo a tela? Deixa eu ver como é que está aqui na tela. Deixa eu voltar para a tela. Mostrar a minha tela. Ô, Sani, só Pode falar. desculpa, você vai viajar alguma coisa, você e o Silvio? Isso. Eu, Silvio e Solange também. Aí... São duas semanas, praticamente. São poucos dias, 10 dias. Mas a gente vai ficar, na terça vai ficar sem ter a gravação, vai ficar sem gravação, porque quem só vai ficar gravando a da segunda-feira, porque o Ismael consegue gravar. E aí não tem ninguém para gravar os outros dias, mas pode acontecer a reunião do mesmo jeito, porque se for só por gravar, a gente grava depois, entendeu? Tem problemas? Não, tudo bem. Que aí tem os livros, a gente vai deixar os livros Os livros estão todos no drive do grupo. Dentro do grupo, nas descrições lá do grupo, tem os livros, todos os livros. Num drive que foi feito para isso. Mas a gente deixa as páginas, deixa tudo, se quiserem fazer. A gente pode improvisar também, né? Moldando Pensamentos, é bom aquele livro, eu tenho ele. Aí a gente pode ler uma coisa, né, diferente, alguma coisa, até você retornar. E tem um outro também que eu gosto muito, que a gente fazia na segunda-feira, que são 2 livros. Também pode ser feito, porque são textos curtos e sempre fala assim, fala do amor, fala da fraternidade, sempre tem um teminha e o texto é curto, também pode ser. Eu lembro deles. Eu posso dizer os nomes dos livros, que eles também estão no Drive. Pode falar, Sibeli. As dores e os prazeres da alma. Isso, eu acho esse livro muito bom para fazer Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar ele é um pouco extenso, mas para fazer esse encontro aqui, eu acho bem bacana também. Que aí vocês podem revezar os livros. Não preocupa não, senão qualquer coisa a gente só conversa. Também é bom. Isso, é ótimo. Conversar é sempre muito bom. Vamos lá, então. A casa transitória. Deixa eu ir para o texto, porque eu estou na página aqui com vocês, mas o texto fica melhor para eu ler na outra. A casa transitória. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, desculpa. Alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de uma grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reuniam almas recentes encarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devoto servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, prosseguiu Jerônimo, explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e
e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condição de atravessarem semelhantes zonas, imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas, ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. É interessante, né, essas colocações que eles falam, né, porque dá um pouco mais de segurança, né, para a gente que tem toda essa curiosidade a respeito do que acontece e toda essa fé de que será sempre amparado depois que concluirmos esse estágio aqui, esse corpo na Terra. Após breve pausa, concluiu. Além disso, teremos aí o tratamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Pode falar. Por isso que eu falei, veja só que coisa interessante. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias e tal. Vamos raciocinar? A mesma coisa acontece com a gente aqui, com o SAMU. A pessoa está andando na rua, pum, cai, liga para o telefone, e aí vai e leva para o socorro, então, os primeiros socorros. Depois é que a família é avisada. Isso também acontece com a gente aqui. É só isso que eu queria falar. É interessante sua analogia, Jair. É um socorro imediato, né? E sem contar que muitas pessoas, quando desencarnam, tem o seu anjo da guarda, tem todos aqueles mentores que estão ali ao redor dele para auxiliá-lo. Claro que os espíritos que vivem muito presos à matéria, no egoísmo, muito eu-centrado, muito vivente de vibrações mais baixas, vão querer ser capturados por outros da mesma energia que ele, mas também tem socorro, né? E aí tem também as escolhas. Mas é interessante isso que está sendo relatado. Não se passou muito tempo. Pode falar. O interessante que eu achei é de que você tem você tem um prazo para depois escolher, né? Não é imediato, né? Você fica ali deitadinho e tal, isso, aquilo, né? Depois você faz a escolha, porque há uma sensação, às vezes, né, de que vai que tem os amigos que estejam próximos não sejam lá tão legaizinhos, né? Pelo menos você ainda tem a sua escolha lá dentro de segui-los ou não, né? Porque também, né, você tem essa escolha aqui, né, dos amigos que nos cercam, né, e a escolha lá, né, que eles não têm essa influência nesse momento, né, pelo jeito. Eles não têm uma influência total nesse momento, tanto que tem tem uma pausa, vamos dizer assim. Se eles estão aqui do lado da gente, né, nos influenciando, alguma coisa, aí você vai, né, morre, ele tem uma pausinha que ele não tem essa influência. Posteriormente, ele pode vir a ter influência, mas aí é a sua escolha continuar ou não com eles, né? É bem interessante isso. É bem interessante mesmo. Tem um respiro, né, digamos assim, e a chance, sempre a benevolência de você fazer a escolha do caminho. Isso. Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra.
Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição, destinada a socorro urgente. Embora seu assombro natural, é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade, da renunciação, que aí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho dessa casa é um dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nessas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, a distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes, que sem hesitação nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamos-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos, cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes, e por nossa vez desejamos ser úteis à casa, de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora, e após rápidos minutos de silêncio considerou. Aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso, e desde a semana finda, aguardava ensejo, não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Tratava-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer abrigo, e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para
para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros, em benefício do transviado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. O espírito que ela está falando que vai auxiliar está nas cercanias desse abrigo. E ele não, a energia dele ainda não está suficientemente, vou dizer, boa, por falta de palavra, para ficar dentro daquela casa de abrigo, mas mesmo assim ele vai reencarnar, não é isso? Foi isso que eu entendi. É como um expiatório, né? É. Então, vamos aguardar ver o que Vamos vai aguardar acontecer. os próximos parágrafos. Uhum. Sem dúvida, atalhou Jerônimo, desvanecido. Desculpa. Teremos prazer. Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude de suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente consegue ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face de impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam da nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Não podia disfarçar meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência mencionada? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas da alma de sofredores e decaídos? Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tivera efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não, vejamos. O padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência, com benefício generalizado para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhe o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Beneficente, isso. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa
embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. Ao seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa, de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes o vasto conhecimento neste sentido. É interessante porque eles estão colocando, cada um tem a sua função, né? Cada um tem dilatado em si, não que não possa fazer a função do outro, todos têm a capacidade, mas alguns que estão mais especializados vão agir de uma maneira melhor dentro da função que está estabelecida ali, né? Eu me perdi. Não, está aqui. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação, no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde, nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Sorrindo da minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu: quando dispomos de clarividentes no serviço de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas passagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades que era portadora a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento da insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Zenóbia ouviu com atenção. Percebendo talvez que a palestra tendia para o campo de personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de alguns concursos amigos ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante. E se vamos depender tanto de seu generoso amparo nessa casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão liberado.
André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha ressoou, estridente, com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou precipite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Deve estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Enquanto você vai mudando aí, esses detalhes, né, tão bem expressado aí, igual o Jair falou. Gente, eu não vou falar idêntico, mas é muito parecido com tudo que acontece aqui, né? Eu estou fazendo o curso da mediunidade agora, e esses detalhes, tudo que falaram ali, é bem expressado nas aulas, né, para a gente aprender, para a gente começar a trabalhar. Eu acho incrível a riqueza de detalhes que eles fazem, ou igual mesmo daqui, né, parecido. É verdade. São muito próximos mesmo, esses detalhes. E como a gente necessita de auxílio, né? Lá do alto, do divino, para essa transição, né? Daqui para lá, para essa viagem, né? Quando a gente parte, depois que a gente parte. E como é interessante também quando a gente vibra, né, de uma forma positiva para essas pessoas que estão, essas pessoas que desencarnam, essas pessoas que já desencarnaram, o quanto que a gente pode facilitar, né, de doação de energia mesmo.